A paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Como eu estava com saudade, de congregar novamente com vocês. Até comentei com a pastora Arlene, foram quase 5 meses. Foram 5 meses, de ausência aqui da igreja. Por vários motivos, gravidez, gestação, a viagem também, nós ficamos 2 meses fora e se estendeu mais do que a gente imaginava. Depois a reta final da gestação, depois o resguardo, enfim, foram aí 5 meses e eu já estava com muito desejo de congregar novamente, porque a palavra do Senhor diz que é necessário que congreguemos. Porque na igreja é onde o Senhor, no altar, é onde Ele derrama a bênção, E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos uma vez mais. E principalmente ministrando a palavra, que é algo que eu amo fazer. Falar do amor de Jesus, falar do que Ele fez na minha vida. E quando a pastora me ligou, e me ofereceu essa oportunidade, dizendo que foi a direção do Senhor, eu prontamente atendi, Eu falei, pastor, eu vou pela fé, Às vezes a Carolina vai querer mamar, mas vamos orar e vai dar certo, Vai dar certo e eu quero muito contar para os irmãos, testificar mesmo daquilo que o Senhor fez, E continua fazendo na minha vida. E eu estou muito feliz hoje. Estou alegre, Na hora que os irmãos estavam cantando aquele hino, estou alegre, satisfeita, eu cantei com coração, porque de fato hoje mesmo eu estou alegre, é um daqueles dias que eu estou alegre. Porque, irmãos, às vezes nós entramos na casa do Senhor tristes, preocupados, cabisbaixos, com o coração quebrado. Mas há também aqueles dias que a gente vem com gozo na alma, alegre, contente com Jesus. E esse é um dia desses para mim. E eu quero louvar a Deus porque parte da minha família está aqui hoje. Eu quero honrar os meus pais, honrar o meu avô que aceitou o convite. É muito bom, vovô, ter o senhor aqui, a minha tia, o Theo. É tão bom, A gente ter família nessa hora. E os irmãos sabem, que nós passamos por um luto. Nós ainda estamos vivendo um luto, com a morte da vovó. Mas há esperança. Nós sabemos que a morte ela não é o fim, mas ela é o começo. É o começo de uma vida na eternidade com o Senhor. E nós temos paz no nosso coração quanto a isso, porque sabemos que foi feita a vontade do Senhor. E parte do testemunho contempla também isso, irmãos, porque a Carolina nasceu no dia do sepultamento da minha avó. E desde o começo eu estava sentindo assim no coração que as datas seriam muito próximas. E eu orei a respeito disso e falei para o Senhor que a vontade dele era soberana sobre a nossa vida. Tanto sobre a vida da minha avó, tanto quanto a chegada da Carolina. E aprove ao Senhor trazer ela. Eu não pude vê-la, não pude estar ali no velório. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aí a Carolina chegou como um raio de sol, depois de um dia nublado. Eu gosto muito de dizer isso. Ela chegou como um raio de sol. O salmista diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, pastora Arlene, ela chega ao amanhecer. E a Carolina chegou na manhã de sábado. Foi um amanhecer na nossa vida. E eu louvo ao Senhor por isso, porque Ele é maravilhoso. E a pastora disse, irmã Amanda, fica à vontade para pregar, para dar testemunho. Eu falei, meu Deus, quantas coisas a gente tem a dizer. E eu estava ali no banco e o Senhor me trouxe à memória, o Espírito Santo me trouxe ao ano de 2008, 2007, eu não me recordo bem, mas aqui nesta igreja. Um dia eu estava sentada em um banco desse e uma mulher estava aqui na frente, falando e dando testemunho. E eu lembro que ela testemunhava sobre a perda de um filho, ou eu não me lembro muito bem se ele havia sido acidentado. Eu sei que era um testemunho muito forte. E nessa época, irmãos, eu já tinha o Daniel. E eu lembro que no meu coração, como mãe, eu me compadeci daquela mulher e eu falei para Deus. Eu fiz uma oração que eu jamais esqueci. Eu falei, Senhor, eu quero ser usada como essa mulher, eu quero ter a força dessa mulher. Eu quero ter um testemunho grande para contar. Queridos, eu não sabia o que era aquilo, o que eu estava pedindo ao Senhor. Porque às vezes a gente ora e a gente não tem muita noção do que nós estamos orando, do que nós estamos pedindo para o Senhor. E naquele dia o Senhor ouviu a minha oração. E disse, é isso que você quer, é isso que eu vou fazer.
Só que a gente não tem noção da grandeza, do que a gente precisa passar para viver milagres. As irmãs cantando aqui sobre milagres, que Deus faz milagre na casa, que Deus faz milagre na família, que Deus faz e Ele faz. Só que para viver milagre a gente tem que depender do Senhor, a gente tem que estar disposto a pagar o preço. O milagre, queridos, ele não vem de graça na nossa vida. Há um processo doloroso, muitas vezes difícil de viver, para que só então depois o milagre faça sentido na vida do crente. É assim. E eu falei, Senhor, eu quero ter um testemunho grande para contar. Eu sou crente há muitos anos, desde criança, e eu não tenho um testemunho para contar. Eu quero viver de testemunhos. E de lá para cá o Senhor começou a fazer na minha vida, irmãos, de um jeito que a minha vida nunca mais foi a mesma. Tantas lutas nós passamos como família. Os irmãos que me conhecem há tempo sabem que nós passamos lutas com a Rafaela, 40 dias de vida, internada na UTI, 5 dias desenganada pelos médicos, pneumonia nos 2 pulmões. Depois de 1 ano, o André teve um AVC, 3 aninhos de idade, e foi luta em cima de luta. Acidente do Daniel de carro. O carro capotou 3 vezes, o Daniel estava com meu irmão, poderia ter morrido, e foi luta atrás de luta. E o Senhor me disse um dia, você não queria viver milagres? Você não orou pedindo para viver milagres? É isso que eu estou fazendo na tua vida. E queridos, nunca mais eu fui a mesma mulher. Nunca mais. A palavra do Senhor diz que aquele que encontra com Cristo no caminho jamais permanece o mesmo. Não tem como. Não tem como você dizer que conhece a Jesus e permanecer com a vida da mesma maneira. Milagres. E é sobre milagres que eu quero contar. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, para não ficar só nos meus testemunhos. Eu gosto sempre de compartilhar a palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes, a palavra nos diz. No livro de Esther, quando a irmã Vitória começou a falar de Esther, eu falei, ela vai pregar o que eu vou dizer. Mas foi uma confirmação do Senhor, irmã Vitória. Hoje esse culto todo é um culto de confirmação do Senhor. No livro de Esther, os irmãos podem permanecer assentados. Eu quero ler apenas o verso 14 do capítulo 4, que é um texto que o Espírito Santo tem falado comigo há alguns meses. Diz assim, se você ficar calada numa situação como esta, do céu virá um socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Mas quem sabe? O Senhor me deu essa palavra, igreja, em uma manhã que eu estava muito angustiada. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava gerando mais uma vez. E para quem acha que gestação é só alegria, nós passamos por momentos de dificuldade também, de incerteza, de desafio. As emoções, os hormônios ficam ali à flor da pele. E eu já estava questionando ao Senhor, por quê? O que eu tinha feito, né? Que descuido, já sou mãe de 3 filhos, agora vem mais um. Meu filho mais velho já é rapaz, a minha mais nova já tinha 9 anos, 8 anos, quase 9. E a gente começa a se perguntar e a questionar a vontade de Deus. E eu muito angustiada. E o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Quem sabe não foi para este tempo que eu te fiz ser rainha. E o Espírito Santo diz, Amanda, quem sabe não foi para este tempo que eu te fiz gerar novamente. E eu lembro que eu chorei muito mediante esta palavra, porque nós somos confrontadas com a verdade. E muitas vezes a verdade é contrária àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo. E eu falei, Senhor, mas por quê?
Por que eu fui descuidar? Por que depois de tanto tempo eu engravidei de novo? O que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? E a gente começa a se importar com a opinião de quem nem conhece a gente. E comecei a entrar nesses conflitos emocionais. E o Senhor me trouxe esse texto e disse: eu tenho propósito na tua vida. Eu tenho propósito na tua vida. E este propósito vai começar a se revelar agora. Porque, queridos, eu sempre orava e pedia: Senhor, me revela por que eu nasci. Qual é o meu propósito? Tem gente que tem tanta convicção e fala: eu nasci para fazer isso, eu nasci para fazer a obra, eu nasci para louvar, eu nasci para pregar, eu nasci para ser missionário. E eu sempre pedia ao Senhor uma resposta: Senhor, por que eu nasci? E Deus me disse nesse dia: você nasceu para ser mãe, você nasceu para gerar, você nasceu para preparar uma próxima geração. E naquele dia eu chorei diante do Senhor, aleluia. Porque foi tão real, irmãos, foi tão intenso a resposta de Deus para a minha vida. E eu entendo que mais importante do que como Esther se tornou rainha, é o porquê Esther se tornou rainha. O porquê você está onde você está. O porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo. O porquê você está atuando aonde você está atuando. O porquê você está servindo aonde você está servindo. E o Senhor começou a me dizer: tem propósito. Não foi obra do acaso. Não foi porque você quis. Quem você pensa que é? Queridos, eu fiquei com essa mensagem, com essa palavra. Quem você pensa que é? Sou eu dou, eu tiro, eu levanto, eu abato, eu liberto, eu prendo, eu escondo, eu mostro. É eu, sou eu na tua vida. Quem você pensa que é? Aleluias! E eu quero te dizer nessa noite quem você pensa que é, para fugir dos propósitos de Deus para você. Quem você pensa que é, para questionar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós não sabemos de nada, nós não conhecemos nada. O Senhor é o dono do tempo, Ele é o dono da vida. Ele sabe o tempo certo de cada coisa acontecer. Ele sabe o porquê você está gerando. Ele sabe o porquê você está sofrendo. Ele sabe o porquê você está chorando. Aleluia. Aleluia. Eu vejo que Deus, Ele tem mexido na igreja. Deus, Ele tem reposicionado pessoas, tem tirado daqui e passado para lá, pastor, porque essa é a vontade de Deus. Nós não temos mais tempo para perder. Deus, Ele tem nos reposicionado. Eles têm falado: você eu quero aqui, você eu quero ali, você vai ser usada lá. Chega, queridos, de perder tempo. Deus, Ele tem lugar estratégico para mim e para você. E o meu lugar eu entendo que é o quê? É em casa cuidando dos meus filhos. É em casa ensinando a palavra de Deus. É preparando a próxima geração. Porque isso aqui vai passar, nós passaremos. Nós envelheceremos. E os nossos filhos ficarão. E quem nós temos criado? Qual é a igreja que nós vamos deixar? Irmãos, eu sempre dou essa alerta para os pais. Porque de fato é o meu ministério, é o meu chamado. Cuidem dos filhos de vocês. Paguem o preço. Se esforcem para trazê-los na casa do Senhor. E não apenas aqui na igreja, mas em casa. Esse culto que nós prestamos aqui é só o reflexo de uma vida de oração e de devoção a Deus que nós já vivemos em casa. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos para adorar juntos, mas a adoração ela já tem que estar presente na tua vida. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado. Aleluias! Uma vida com Deus não se limita ao culto de domingo. Uma vida com Deus é uma vida diária. É você acordar falando com Ele, é você dormir falando com Ele, é você comer falando com Ele, é você dar banho na criança falando com Ele, é trocar a fralda falando com Ele. Aleluia, Deus não trabalha no acaso. E quando eu entendi essa verdade, esse princípio, o Senhor transformou o meu coração e eu comecei a me alegrar. E eu orei, me arrependida, irmãos.
Porque nós temos que nos arrepender diante do Senhor. E eu pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa se um dia eu rejeitei essa gestação no meu coração. Senhor, me perdoa se um dia eu achei que o meu plano era melhor do que o do Senhor. E comecei a me arrepender, e o Senhor foi mudando o meu coração, foi me trazendo alegria, foi me trazendo gozo, foi me trazendo plenitude. E eu nunca vivi uma gestação tão abençoada, tão tranquila como foi essa. O Senhor nos deu um presente que foi uma viagem para os Estados Unidos. Nós fomos visitar o meu irmão, ele pregou aqui na igreja, eu creio que alguns irmãos estiveram aqui no culto. E aos nossos olhos era totalmente impossível essa viagem. E o Senhor trabalhou e fez um milagre. E nós viajamos. Eu já estava com quase 6 meses de gestação. E nós fomos. Foi um tempo abençoado. Conhecemos a igreja. Conhecemos o trabalho que eles têm feito ali naquele lugar. Almas sendo salvas. Pessoas se convertendo. Um trabalho lindíssimo que eles têm feito. E queridos, faltando uma semana para nós voltarmos, nós precisávamos fazer o teste do Covid para voltar. E os nossos testes foram positivos. O Senhor nos guardou em todo o tempo aqui. Mas o Senhor permitiu que nós nos contaminássemos lá. E nós ficamos então mais um mês. Graças a Deus nós passamos bem, foram sintomas leves. Mas nós fomos impedidos de voltar. E sabe o que eu entendo com isso? Que às vezes o Senhor nos esconde. O Senhor abre as asas, nos coloca debaixo e fecha. Para que ninguém nos veja. E eu recebi algumas palavras de Deus confirmando isso. Irmã Amanda, o Senhor está te escondendo. Irmã Amanda, o Senhor está colocando você debaixo das suas asas e fechando. O Senhor está te livrando. É livramento que você não sabe, não conhece. E eu falava, Senhor, por que o Senhor não deixou a gente voltar? E o Espírito Santo dizia, eu estou te escondendo. E quando o Senhor nos esconde, é lá no esconderijo que nós temos que ficar. É o lugar mais seguro para nós. Quando o Senhor nos esconde, às vezes você está aí pensando, por que eu não recebo oportunidade? Por que eu não canto? Por que o pastor esqueceu de mim? É o Senhor se escondendo. É o Senhor te preservando, é o Senhor te livrando de coisas que você não conhece. E por muito tempo, durante os 9 meses, durante esse último ano, eu tenho experimentado o esconderijo de Deus, queridos. É um lugar solitário, é um lugar que muitas vezes é só você e Deus. Ninguém entende, ninguém te vê, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém vê o seu pranto, ninguém vê as lágrimas. Ninguém vê as orações, mas é um lugar de segurança. Mas eu quero te dizer também que este lugar não é um lugar permanente. Do mesma maneira que o Senhor nos esconde, Ele também nos expõe. Lembra que quando Elias estava ali, ele entra dentro da caverna, ele profetiza que a seca duraria ali aquele tempo. E o Espírito de Deus então conduz ele para dentro de uma caverna, e ali Elias fica sendo alimentado por corvos. Fica bebendo água ali do riacho, mas um dia essa água seca, pastora. E quando a água seca, irmãos, é Deus falando, vai. Sai para fora. O tempo de se esconder acabou. Agora eu te mando ir, vai. E é isso que eu sinto que o Senhor tem feito comigo. E eu oro e falo, Senhor, mas agora eu tenho uma nenenzinha pequena. Ela não tem nem 2 meses, mama em mim o tempo todo, exige do meu tempo o tempo todo. Como que eu vou? E o Senhor tem falado para mim, vai. O tempo de se esconder acabou. Hoje eu te mando sair da caverna, vai. Porque esse riacho vai secar. E eu sei que existem pessoas aqui que o Senhor está falando, sai da caverna. Sai da caverna porque é tempo de se alimentar lá fora. A água do riacho vai cessar e muitas vezes Deus permite que cesse, para que eu e você entendamos que o tempo acabou, que esse ciclo já foi encerrado. E então a gente sente medo muitas vezes, mas o Senhor diz, vai. Quando o Senhor nos expõe, não há mais como ficar escondido, queridos, não há mais como permanecer escondido.
E é isso que o Senhor tem feito. Eu não sei como vai ser. Eu não sei o que o Senhor tem para mim. Eu não sei o que o Senhor tem para minha família, mas eu sei que é algo bom, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é maravilhoso. A palavra diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. E eu quero aqui, diante da igreja, diante dos pastores, dizer que eu estou à disposição, pastor, para servir, né, dentro da minha humanidade, da minha possibilidade, dentro dos meus poucos recursos. Porque, queridos, nós não somos ninguém. Nós dependemos totalmente do Senhor. E eu poderia aqui testemunhar tantas coisas que o Senhor já fez por mim, tantas coisas que Ele ainda vai fazer, tantas coisas que Ele tem feito nesses dias. Mas eu quero aqui encerrar, deixando esta palavra com os irmãos. Se você está escondida no Senhor, e é assim que Ele deseja que você esteja, permaneça. Mas se o tempo do esconderijo terminou, saia. E vá fazer aquilo que Ele tem colocado no teu coração, aquilo que Ele tem queimado. Seja estratégica, ore, peça sabedoria ao Senhor. Assim como Esther foi. Era Radassa, foi transformada em Esther por um propósito. Não foi à toa, não foi obra do acaso. Tinha propósito nisso. E assim o Senhor também quer fazer conosco, quer nos colocar em lugares estratégicos para que o nome dEle seja glorificado. E para que o Evangelho continue sendo pregado. Até que Ele volte para nos buscar, para nos levar. Porque nós cremos que o Senhor está às portas, igreja. O Senhor voltará e nós o aguardamos ansiosamente. Se for para viver, para contar, para dizer, para declarar que o Senhor voltará, eis-nos aqui, Senhor. Nos usa, Pai. Nos usa, Senhor Deus, para anunciar as boas novas da salvação. Senhor, eu quero ser gasta pelo Senhor. Eu não quero viver outra vida que não seja no Senhor, que não seja na dependência do Senhor. Eu quero cumprir, Senhor Deus, aquilo que antes mesmo de eu nascer, ó Deus, o Senhor já havia preparado, Pai. Senhor, não permita que ninguém saia daqui fugindo do seu chamado, mas que nessa noite aquilo que arde nos corações arda ainda mais, Senhor Deus. Oh, aleluia! Saranduresuyandarai. Ori me cantuialabasoyala. Ramayandaraso. Oh, Jesus querido, trabalha, Senhor, nos corações nessa noite, pois foi para isso que o Senhor nos fez, para nos aperfeiçoar, Senhor Deus, de vitória em vitória até o dia bendito que o Senhor voltará. E então nós o veremos face a face, e então nós contemplaremos como o Senhor realmente é, não mais como um espelho embaçado, porque aquilo que conhecemos do Senhor, ó Pai, é só um vislumbre daquilo que o Senhor é. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade. Porque, Senhor Deus, o Teu nome foi glorificado e continuará sendo glorificado, ó Pai, através, Senhor Deus, da minha vida, da minha casa, da minha família, desta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amém, Jesus. Obrigada, pastora, pela oportunidade. Deus abençoe.